Me diz aqui se tem medo de cancelamento. Como que você pode administrar esses cancelamentos? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que você deve administrar um cancelamento? Sendo forte, criando casca, né? Como que esses grandes players, como que essas pessoas da internet que ganham, têm muitos seguidores, têm muita relevância, dão conta dos cancelamentos e críticas que eles têm? Bom, vamos pensar o seguinte: com certeza eles têm casca. Com certeza eles já sofreram muito com cancelamentos e críticas, etc e tal. Portanto, eles são fortes, eles estão fortalecidos. Ou seja, para a gente conseguir passar por uma crítica em larga escala, um cancelamento, nós precisamos ser fortes. Mas para ser forte nesse caso, você precisa ter casca. Ou, normalmente, a gente tem casca. E a gente só ganha casca quando há uma ferida. Há uma ferida, então a ferida vai ser cicatrizada, então haverá uma casca. Então, quando vira a mesma ferida, o mesmo problema, o mesmo corte, o mesmo cancelamento, a mesma crítica, não vai doer, porque já tem casca. Mas como administrar algo que você ainda não quer passar? Porque ninguém quer passar por crítica ou cancelamentos. Mas como então fazer isso? Evitar o cancelamento vai fazer com que você sempre fique com o pé atrás. E se você ficar sempre com o pé atrás, logo você não vai ser autêntico. Você não vai se permitir falar aquilo que você pensa da forma que você pensa. Vai te travar. E na internet, e em qualquer coisa no nosso mundo, nós precisamos ser autênticos para conseguirmos nos destacarmos. Portanto, como já diz a nossa grande e amada Bíblia, tantas e tantas vezes que é dito: seja forte e corajoso. Ou seja, nós somos fortes e corajosos quando nós temos resiliência. Quando que a gente tem resiliência? Quando a gente sabe lidar com as adversidades. Mas, Cláudia, você nunca sofreu um cancelamento. Como é que você sabe falar sobre cancelamentos? Meu querido, minha querida, a vida tentou me cancelar várias vezes. Calma que vocês vão entender. Criar resiliência, ter resiliência é um aprendizado. No meu caso, eu vou contar bem brevemente. No meu caso foi o seguinte: como eu consegui administrar ou ganhar resiliência, ter resiliência, aprender sobre isso, ganhar cascas para que o elogio e a crítica tenham o mesmo peso na minha vida. Ou seja, nenhum. É o seguinte, quando eu era criança, ai, que difícil falar sobre isso. Ai, eu tenho que ir na terapia. Bom, vamos lá. Quando eu era criança, eu tinha 7 anos, os meus pais tiveram outro filho e esse meu irmão veio com uma doença. Então eu saí da minha cidade e fui morar numa cidade bem pequenininha com a minha avó, enquanto meus pais se mudaram pra Curitiba pra tentar salvar esse meu irmão. Então aí, 7 anos de idade, imagina só, eu tenho essa ruptura, né, da minha família e não foi fácil. Na época eu não entendia muito bem, mas não foi fácil. Quando esse meu irmão morre, né, ele falece, eu volto a morar com os meus pais. A minha mãe ainda está muito abalada, ela ficou muito arrasada e foi muito difícil para ela. Portanto, quando eu tinha 7, né, foi passando os anos, ela engravidou de novo, veio meu outro irmão, e o meu irmão nasceu, esse meu segundo irmão nasceu, e a minha mãe descobre que ela tá com câncer. Era um câncer que já estava muito avançado, foi muito difícil e ela faleceu. Então, eu perco a minha mãe, eu fico órfã de mãe com 10 anos. Então, imagine, passa 5 anos, meu pai se casa de novo, normal, natural. Só que eu já sou uma adolescente rebelde, sabe? E foi muito difícil administrar a entrada da minha madrasta na nossa vida. Hoje a gente se dá super bem, só que na época foi muito difícil, traumatriz. Então eu tive muitas revoltas, foi doloroso o processo e tal. Eu vou aprendendo a lidar com essas questões. Graças a Deus, eu conheço Jesus, né? Eu me converto no trancos e barrancos. Eu fui muito criticada até pela minha família na época. Enfim, conheço, né? Me converto, conheço a palavra. E o que acontece? Tá tudo bem? Acabou por aí? Não. Quando eu tô com 18 anos, trauma 4. Eu tenho câncer. Então, foi muito difícil eu ter que reviver tudo, né? A parte de ter que passar pelo tratamento. Ter um câncer não é fácil, é muito doloroso. O processo de tratamento é complicado, né? A gente fazer químio, fazer rádio, ficar careca, as dores que a gente passa. Então, eu fui cancelada pela vida. A verdade é essa, a vida tentou me cancelar, mas ela não conseguiu. Portanto, imagine só, para eu chegar onde eu estou, com a mente que eu tenho, mesmo tendo passado por tantos traumas pesados, eu tive que desenvolver muito bem a resiliência. E eu fui entendendo com o passar do tempo que eu não poderia me apegar às coisas que não vale a pena. O que vale a pena? A vida vale a pena. Quando a única coisa que você não consegue resgatar é uma vida, então as outras coisas vão mudando de sentido. Por isso que eu desenvolvi essa resiliência
E eu sempre tento trazer isso para os meus clientes. Quando eles vêm e falam, ai, porque o vídeo não performou, ai, porque eu perdi 2 seguidores. Querido, o que é 2 seguidores? Sabe? Então, a gente precisa ter. Imagine eu tendo que explicar para um cliente quando ele recebe uma crítica. Vixe, eu já tive que administrar uma vez. Quem reclamou de um produto lá da marca que eu atendia, o dono quis bater boca com a pessoa. Então, é assim. É normal, a gente não quer receber crítica. Então a gente precisa entender ou internalizar que a crítica e o elogio vai ter o mesmo peso, ou seja, nenhum, porque os clientes mais difíceis de lidar, para mim, são os clientes que mais dependem de elogio e de crítica, que mais depende de elogio, né, e mais se dói com a crítica. Esses são os mais difíceis, porque a internet ela escancara algumas coisas da vida, sabe? E não tem assim, ai, nada mais babaca. Ai, acho que essa é a palavra, tá? Não tem nada mais babaca do que você depender de curtida. Você tem que olhar um vídeo não performar bem, tá tudo bem. Pode ter sido um problema do algoritmo para entregar, ter tido uma atualização, pode ser que realmente era ruim, sabe? Mas não se apegue àquele número, não se apegue a um vídeo, a uma crítica. Porque se você quer ter resultado na internet, se você tá no percurso de crescer dentro da internet, seja com a sua marca pessoal, seja com a sua marca de qualquer coisa, roupa, produtos, enfim. Existem 4 passos que todos os grandes players já passaram. Fase 1. Fase 1 é quando você toma a decisão de iniciar a criar conteúdo para a internet, seja o que for. Abrir algum negócio na internet ou começar a fazer vídeos, conteúdos, enfim. Fase 1, todo mundo começa a te elogiar. Engaja no vídeo, comenta, curte, porque, uau, você não fazia nada antes e agora você começou. Boa iniciativa, é isso aí. Eu te conheço, vou lá curtir, comentar para te ajudar, para te incentivar. Você fica feliz. Aí você acha que é normal. Todo mundo, todo dia comentar nos seus posts. É. Às vezes você ainda até fica encaminhando aí. Aí vem a fase 2, que é quando as pessoas somem. E não demora muito não, tá? É uma questão assim de uma semana. Poucos conteúdos postados. As pessoas somem. E aí você, que, nossa, cadê todo mundo? Que curtia, comentava. Peraí, eu vou encaminhar para as pessoas. Aí você começa a encaminhar o conteúdo para as pessoas para elas comentarem. Achando que é a obrigação das pessoas ficarem o tempo todo te dando elogio. Sendo que, a partir daí, quando é a fase 2, as coisas começam a esfriar, a se distanciar. E nessa fase 2, que é quando as coisas esfriam, todos ficam calados, começa aí a cair as pessoas. Que, né, tipo assim, quem depende de elogio começa a cair. Porque não tem o retorno. E a internet, ele é uma via quase que única, no sentido de monólogo, sabe? Muitas vezes a gente fala aqui, parece que a gente não tem retorno. Então, toda vez que tem um retorno, um comentário, é muito bom, a gente se sente ouvido, nos dá gás. Mas e quando não tem? Que é a fase 2? Você desiste? Ou você tá firme e forte na ideia de que o elogio e a crítica têm o mesmo peso? Porque daí a gente vai pra fase 3. A fase 3 é onde o bicho pega. Pedro. A fase 3 são as críticas. Se você achou que a fase 2 era difícil, é porque você não viu a fase 3. As pessoas começam a te criticar seu conteúdo, começar a botar dedo onde não é chamado. Sabe quem são essas pessoas? As mesmas da fase 1. As que te elogiaram, começam a te criticar. Mas o que você quer com isso? Mas o que você acha que você vai ganhar fazendo vídeo? Aí levam na brincadeira. Se você estiver levando na brincadeira, aí você vai desistir mesmo, porque elas vão te criticar na sua frente, nas suas costas. E, meu querido, não é fácil. Se você for apegado a crítica ou elogio. Aí é onde a maior parte das pessoas param de criar conteúdo, param de querer trabalhar com a internet, porque não tem psicológico que aguente uma crítica. Imagine só se você entrar num cancelamento. Administrar cancelamento é muito complicado. Ou você se cala, se fecha e nunca mais volta, ou você se queima de uma vez, ou você tenta administrar tenta se mostrar um pouco humilde, tipo, é muito complicado administrar cancelamentos. Se você quiser um vídeo, se vocês quiserem um vídeo mais aprofundado sobre cancelamentos em larga escala, por exemplo, do Sala Online, quando acontece algum cancelamento muito grande, comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo mais extenso, um vídeo só isso, mas hoje eu quero trazer as fases de você que tá criando conteúdo e não tem esse tamanho gigantesco ainda. Fase 3, quando estão te criticando, o melhor conselho é tapa os seus olhos, seus ouvidos. Tapa os seus olhos assim, sabe? Igual de burrinho, de cavalo. Não fica olhando para os lados. Você vai tapar seus ouvidos, você vai seguir em frente. Siga em frente.
siga em frente, continue criando seu conteúdo, continue postando com constância, continue. Se te der uma moleza, tipo assim, sabe, um desânimo, eu tenho um template no Notion que se chama Template Mind Sync para você se organizar e criar seus conteúdos para você, no dia que você tiver sem inspiração, no dia que você tiver mais borocochô, mais flechinha para baixo, você já vai estar ali com o seu conteúdo programado para você postar. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para você poder ter esse template que, ó, maravilhoso, todos os meus clientes usam, mas você precisa seguir em frente. Precisa seguir em frente, é imprescindível. Por quê? Sabe quais são os melhores contratos que eu já fechei? Foram de pessoas que não me conheciam. São de pessoas de fora. As pessoas que te elogiaram no início são as mesmas que te criticam na fase 3. E essas pessoas são pessoas que te conhecem. Inconscientemente, você tá atingindo elas. E a maior parte das pessoas não tem psicológico preparado para olhar aquela situação e olhar, se olhar internamente e falar, nossa, por que eu tô tão incomodada? Por que eu tô criticando aquela pessoa? A maior parte das pessoas é assim. A maior parte, você, a gente já fez isso, tá? Ei, só entre nós, a gente já fez isso. Mas eu também te digo, os maiores aprendizados ou os maiores empurrões na minha vida foram quando eu vi pessoas próximas a mim tendo resultado na internet e eu olhando e eu dizendo, como que a pessoa tem aquele resultado e eu não tenho? Eu sou melhor que ela, não entendi. Aí eu faço uma auto-reflexão e falo, peraí, mas ela tá se movimentando. Ela tá tendo crítica e ela não tá parando. Ela não tá se importando se vão criticá-la, se vão menosprezá-la, se vão tirar sarro dela. Ela tá continuando. Isso aconteceu comigo algumas vezes. E todas as vezes foram pessoas muito próximas. E eu quero que você tenha esse pensamento quando você for criticar alguém que é próximo a você e tá criando conteúdo e tá tendo algum resultado, mesmo que irrisório, mesmo que não seja o resultado que você gostaria, mas é um resultado. É pra você olhar pra essa pessoa e você... Sabe a história da vaquinha que foi empurrada no precipício? Existia uma aldeia em que nessa aldeia tava todo mundo muito pobre, as coisas estavam morrendo, tal. E eles só tinham uma vaquinha. E tudo eles tiravam daquela vaquinha, o ganho da venda dos leites, enfim. Mas a aldeia era pobre. Aí passa um comerciante, passa uma pessoa por lá e vê que tudo roda em cima daquela vaquinha, aquela mísera vaca. Magricela. Aí essa pessoa, esse viajante, vê aquela situação e o que ele faz? No meio da noite, ele vai lá e empurra a vaquinha no precipício e ela morre. Ou seja, aquela pessoa, o viajante, tirou da aldeia o que era tudo para eles. Ele vai embora. Passa-se um tempo, ele volta naquela aldeia e a aldeia tá enriquecida, próspera, tudo deu certo. E aí ele pergunta, mas o que aconteceu? E as pessoas daquela aldeia falam, então, a nossa vaquinha morreu e a gente teve que se virar. A gente teve que encontrar outros meios da gente ganhar nossa vida. Essa é a ideia. Que você olhe para as coisas que estão muito confortáveis para você, em vez de você ver o resultado de alguém e criticar aquela pessoa, você pega aquilo lá e faça uma autoanálise se aquela pessoa que está te incomodando não é a falta do seu resultado que está te incomodando. Porque quando você passa da fase 3, que é a fase das críticas, e você cria conteúdo, cria produtos somente para pessoas externas, pensando nas pessoas que não são do seu ciclo, que são pessoas de fora. Seja de fora do seu círculo, seja de fora da sua cidade, seja de fora do seu estado, mas que não tem contato com você. Você vai ver o resultado chegar. E se você passar da fase 3 e ir para a fase 4, meu querido, até as pessoas que te criticaram, elas vão te respeitar. Porque você criou a casca. Você passou a ferida e criou a casca. Porque é uma ferida, o cancelamento, a crítica, ela, né, não é legal. Então, o objetivo do vídeo de hoje era trazer à tona para você que coloque no mesmo saco a crítica e o elogio. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer para você se você quer trabalhar com a internet, se você quer estar neste meio. Não fique apegando-se com o número de curtidas, não fique apegando a número de visualizações. O conteúdo não performou bem, anota o que talvez não ficou legal, os erros, as questões, testa, faz de novo num outro dia, num outro momento, testa, deu certo, opa, beleza. Esquece aquele, é normal. Todo mundo tem vídeo ruim que não performa, até os grandes. Não tem sempre, mas um ou outro, uma crítica ou outra, é a beleza da vida, a gente tem altos e baixos. Então, este vídeo foi mais um motivacional do que qualquer outra coisa. E se você gostou, se fez sentido pra você, não esquece de curtir esse canal, é um canal novo. Quero te ver aqui mais vezes. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Beijo!